Olá, vamos iniciar a unidade 1 falando sobre a didática para a pedagogia histórico-crítica. Um ótimo vídeo a todos. Sou professora Lucilene Acácio e estou aqui para continuar o trabalho com o curso Práticas de Ensino, que faz parte do Programa de Formação Continuada do IFMS. Então, no nosso módulo, nós temos 3 unidades e vamos conversar um pouquinho agora sobre a unidade 1, que vai tratar sobre a didática para a pedagogia histórico-crítica. Como referencial teórico dessa unidade, nós temos Saviani, com a obra Escola e Democracia, e Gasparin, publicado em 2012, com o livro A Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. A didática para a pedagogia histórico-crítica está estruturada em 5 passos: a prática social inicial, a problematização, instrumentalização, catarse e prática social final. Então, de forma muito breve, vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre o que significa cada um desses passos. Então, a prática social inicial, ela é comum. A prática social ela é comum a professores e alunos. Nós somos agentes sociais, nós somos sujeitos históricos sociais, nós agimos em sociedade, nós nos comportamos em sociedade. Então, esse momento é um momento extremamente importante, porque ele representa o momento em que o conteúdo é colocado em discussão num contexto social do aluno e também do professor. Nesse momento, é importante que tanto o aluno como o professor identifiquem seus posicionamentos, suas experiências e sua prática nesse contexto de prática social do conteúdo que vai ser estudado. Saviani diz que o professor ele tem uma visão sintética, mas é uma visão sintética precária. Ou seja, esse conhecimento que ele tem ainda é sobre o posicionamento dele. A partir do momento que ele dialoga com o aluno e que ele passa a conhecer também a prática social do aluno e a presença desse conteúdo na vida do aluno, então esse conteúdo ganha um novo significado. Já o aluno, ele tem um conhecimento empírico, né? Ele ainda não construiu a base científica desse conhecimento. Então, é uma visão sincrética, uma visão indiferenciada, uma visão global, turva, né? Então, esse é um momento de muito diálogo com os estudantes sobre o conteúdo, buscando verificar o que sabem e que uso que eles fazem do conteúdo no seu cotidiano, além do que querem aprender, né? Em seguida, nós vamos ter a problematização. O que é a problematização? A partir do momento que há a identificação no contexto do aluno, na prática social dele, da aplicação desse conteúdo, é importante identificar quais são os problemas postos nessa prática que tem relação com o conteúdo a ser estudado e que conhecimentos são necessários que o aluno domine para que possa agir nesses problemas. É comum, na hora da discussão, no momento da prática social inicial, surgir muitos problemas. Então, o professor precisa selecionar aqueles que sejam mais significativos para a aprendizagem dos conteúdos selecionados. Passados esses 2 momentos, vem um dos momentos considerados extremamente importante, que é o momento chamado instrumentalização. É o momento que vai ser atribuído significado a esse conteúdo por meio da apropriação dos instrumentos teóricos e práticos. Ou seja, o aluno vai se debruçar sobre os conhecimentos científicos com a mediação do professor. Então, esse momento é o momento em que o professor precisa atuar como mediador, utilizando ações didático-pedagógicas. Então, no papel de mediação, é preciso considerar que exige do professor que ele faça a relação entre o que o aluno sabe e o que o aluno precisa aprender. Para isso, a gente utiliza como referência o conceito de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, em que ele fala da zona de desenvolvimento real como conhecimento que o aluno possui e a zona de desenvolvimento potencial como conhecimento que o aluno precisa aprender. O caminho, a distância, que seria a zona de desenvolvimento proximal, precisa ser percorrido com a ajuda do professor. Então, é nesse espaço que o professor precisa atuar. Então, a mediação pedagógica ela vai se dar exatamente no professor, atuando como mediador na relação entre estudante e objeto do conhecimento.
No quarto passo, nós temos o que Saviani vai chamar de catarse, que é a construção, a sintetização do conhecimento construído. Ou seja, é um momento culminante, é um momento que passa da síncrese, de uma visão indiferenciada, global, para uma visão construída de forma sistemática, né? Então, a elaboração da síntese é a oportunidade do estudante sistematizar o conhecimento adquirido e organizar as suas conclusões. É o exercício de pensar sobre o que sabia, o que aprendeu, o que pensava antes, o que mudou. É um momento avaliativo. Não vamos desconsiderar que todo o processo de aula é avaliativo, mas esse é um momento bem especial, bem específico, porque cabe ao professor e ao aluno agora se organizar esses conhecimentos e o professor compreender o que foi que o aluno aprendeu, o que foi que o aluno não aprendeu e verificar se é necessário redirecionar a prática, retomar o conteúdo, enfim, fazer uma avaliação da sua aula. E, por fim, depois que o aluno organiza essa síntese, então nós temos o que Saviani vai chamar de volta à prática social e que Gasparin vai se referir como prática social final. O que é isso? A partir do momento que o aluno constrói um conhecimento, ele volta para essa prática, retoma aqueles problemas e identifica quais ações, que compromisso ele, como estudante, a partir daqueles conhecimentos, precisa assumir para transformar aquela prática. Então, esse é um momento que visa a construção, inclusive, de plano de ação mesmo, do professor e o aluno entenderem que atitudes que eles precisam ter, que ação que eles precisam realizar, que traga transformação na prática social em relacionado àquele problema. Um exemplo básico, vamos pensar no lixo, né? Então, o professor quer que o aluno aprenda sobre o lixo. Então, ele identifica isso na prática social, como que o aluno lida com o lixo, ele faz todo o trabalho e, ao final, ele proporciona ao aluno a oportunidade de firmar um compromisso sobre o comportamento dele diante do uso do lixo. O que é que ele vai fazer com o lixo a partir daquele momento? Ele vai guardar na bolsa? Ele vai jogar pela janela do carro? Qual o comportamento que ele vai ter ali, né, a partir daquele momento? Obviamente que é apenas um exemplo e aí tem outras atitudes que podem ser colocadas até pela dimensão do tema. Toda e qualquer prática exige que o professor invista na sua formação continuada, né? É importante que nós nos percebamos como professor, como sujeito que estamos aprendendo. Então, botar em prática a didática da pedagogia histórico-crítica, trabalhando esses 5 passos, exige que o professor também se coloque na condição de aprendiz. Também exige que o professor entenda que ele não conhece toda a realidade do aluno, que ele não conhece a prática social de todos os conteúdos. A nossa formação, que é uma formação fragmentada, ela dificulta esse processo. Então, não é simples, não é fácil nós percebermos essa vivência na prática social dos conteúdos. Esse é um exercício que vai sempre trazer algumas inquietações, algumas angústias, mas isso faz parte do processo. O importante é o professor perceber que, ao optar por seguir um caminho como esse, ele está assumindo um compromisso político, pedagógico, com a formação de um sujeito crítico, criativo e responsável. Então, identifique, né? É importante que o professor, ao se perceber como sujeito aprendente, ele também identifique qual é a sua zona de desenvolvimento real sobre esse tema e que ele também identifique qual é a sua zona de desenvolvimento potencial. Então, é importante que o professor tente, que ele se inove, que ele se motive, que ele se encante, que ele se inspire para buscar novos caminhos para botar em prática as suas aulas visando a melhor aprendizagem dos nossos alunos.